Olá, inspirado, aqui é o Marcelo, e nesse vídeo eu vou falar sobre O Príncipe, uma obra clássica escrita pelo famoso autor Nicolau Maquiavel, que decidiu compartilhar sua sabedoria sobre governo e liderança de uma forma diferente, pois parece nunca ter se preocupado com o que os outros achariam sobre o que dizia. E você vai ficar surpreso ao perceber que alguns políticos utilizam de suas ideias até hoje. Então prepare-se para mergulhar em um resumo completo dessa obra, entrando no mundo político e suas peculiaridades. O livro começa com uma pergunta intrigante: como um príncipe deve governar? O que equivaleria a perguntar hoje como um presidente deveria governar, por exemplo? Maquiavel, conhecido por sua visão realista e desprovida de romantismo do mundo, apresenta uma série de conselhos para quem deseja ser um governante eficaz. Mas não pense que isso é uma receita fácil, de forma nenhuma. Maquiavel nos mostra que governar é como dançar tango. É preciso ter habilidade, estratégia e um pouco de malícia. Ele começa falando sobre a importância de conquistar e manter o poder. Segundo ele, é melhor ser temido do que amado. E a justificativa para esse pensamento tão famoso é que para ele as pessoas são ingratas e inconstantes, então é melhor garantir que elas estejam sob controle. No livro O Príncipe, Maquiavel argumenta que, se um governante precisa escolher entre ser temido ou amado, é preferível ser temido. Essa posição surge com base na volatilidade do amor dos súditos e na eficácia do temor como meio de manter o controle e evitar desafios ao poder. No entanto, Maquiavel enfatiza a importância de equilibrar o temor com outras qualidades, como prudência e justiça, e reconhece que o governante deve ser capaz de diferenciar quando utilizar o temor e quando buscar o apoio dos súditos. Seu ponto de vista é fundamentado em uma visão realista da natureza humana e nas complexidades da política, destacando que a escolha entre temor e amor depende do contexto histórico e das circunstâncias específicas de cada governante. E não se preocupe muito com a ética, a política não é lugar para ingênuos. Maquiavel nos ensina que às vezes é necessário fazer ações questionáveis em nome de um bem maior. Ele até cita exemplos de líderes famosos que conseguiram manter o poder usando métodos duvidosos. Um exemplo citado no livro O Príncipe é o caso de Cesare Borgia, filho do Papa Alexandre VI. Isso mesmo que você ouviu. Borgia era filho de um papa da Igreja Católica, algo que não era assim tão incomum na época, mesmo que o celibato já existisse. Mas voltando à história, Maquiavel descreve como Borgia, apesar de sua crueldade e falta de escrúpulos, foi capaz de conquistar e manter o controle sobre um vasto território na região central da Itália. Borgia adotou estratégias impiedosas para alcançar seus objetivos políticos. Ele não hesitou em usar a força militar, traições e assassinatos para eliminar seus oponentes e consolidar seu domínio. Maquiavel argumenta que, embora essas ações sejam moralmente condenáveis, elas foram eficazes na obtenção do seu objetivo de manutenção do poder. Borgia foi capaz de inspirar terror em seus súditos e inimigos, por meio de sua determinação implacável e demonstrações de crueldade. Essas táticas, embora brutais, permitiram-lhe estabelecer um governo estável e controlar a região com eficácia. Ouvindo isso tudo, talvez você lembre daquela frase: os fins justificam os meios. E ela se aplica muito bem nesse caso. E embora essa frase seja frequentemente atribuída a Maquiavel, é importante lembrar que ela representa uma interpretação simplificada das suas ideias e não captura completamente a complexidade da sua visão política. Maquiavel estava mais preocupado em descrever como os líderes deveriam adaptar e agir em um mundo político do que fornecer um código de conduta moral absoluto. Outro ponto importante que Maquiavel aborda é a relação entre o príncipe e seus súditos. Ele aconselha a evitar ser odiado e, se possível, ser amado, mas se for preciso escolher, é melhor ser temido mesmo. E como conquistar o temor dos súditos? Bem, algumas medidas impopulares podem ser necessárias, mas cuidado para não exagerar. Afinal, não queremos uma revolta em nossas mãos. É preciso encontrar um equilíbrio entre ser um líder autoritário e ser um líder amado. Maquiavel também nos dá uma aula sobre como enfrentar problemas e manter-se no poder. Ele discute a importância de manter um exército bem treinado e leal, além de saber lidar com as traições e conspirações.
Ele até sugere que é melhor ser cruel do que ser complacente, pois a crueldade evita futuros problemas. Mas não se preocupe, ele não está sugerindo que você se torne um vilão de filme, apenas que seja firme e determinado ao lidar com as adversidades. E quando se trata de alianças políticas, Maquiavel ensina a importância de jogar o jogo sujo. Ele aconselha a não confiar em ninguém e sempre estar um passo à frente. Traições, mentiras e manipulações são apenas parte do pacote. Afinal, na política, vale tudo para se manter o poder. Mas não pense que Maquiavel é um pessimista completo. Ele também fala sobre a importância do bom senso e da prudência. Ele nos lembra que as circunstâncias políticas podem mudar rapidamente e que é necessário estar preparado para se adaptar. Ser flexível é fundamental para sobreviver na selva política. Maquiavel argumenta que um governante deve estar disposto a adotar medidas necessárias para alcançar os seus objetivos políticos, mesmo que essas medidas sejam moralmente questionáveis. Ele reconhece que a política envolve frequentemente escolhas difíceis e que, em certas situações, pode ser necessário recorrer a ações controversas ou imorais para garantir a estabilidade e o poder. No entanto, é importante destacar que Maquiavel também enfatiza que um governante deve ser prudente e agir somente de acordo com as circunstâncias. Ele não apoia a ideia de que qualquer ação é justificada em qualquer situação. O objetivo final é a preservação do poder e a estabilidade do Estado. Então, em resumo, o livro O Príncipe de Maquiavel é um guia um tanto assustador, pelo menos na minha opinião, sobre como governar com eficácia. Ele nos mostra que a política é um jogo de poder, estratégia e um pouco de malícia. Maquiavel nos leva a refletir sobre a natureza humana e as peculiaridades do mundo político. E embora suas ideias possam ser controversas, não podemos negar que ele apresentou grandes argumentos e exemplos que defendem a sua tese. E é claro que depois de entender tudo isso, você consegue juntar os pontos para algumas coisas que acontecem atualmente no mundo. Então é isso, inspirados. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos e familiares, se inscrever no canal e assistir os outros vídeos para continuar aprendendo. Um grande abraço!